Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de Ciências da Natureza. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo. Na aula de hoje nós vamos dar início ao capítulo 5. Capítulo 5 que tem como tema fatores bióticos e abióticos nos ambientes. Esse capítulo ele tem início na página 74, tá certo? Então desde já peguem o livro e vão aí acompanhando a nossa conversa, tá certo? Então, pessoal, existe uma grande diversidade de ambientes no nosso planeta. Então, podemos dizer que esses ambientes, eles sofrem interferências do ser humano, em menor ou em maior graus, né? Se a gente parar para observar essa imagem aí que introduz o capítulo, nós vamos poder observar várias plantas, construções feitas pelos seres humanos em meio à vegetação. Nós vamos poder observar um rio. Eu quero que vocês me digam, vocês conseguem diferenciar os elementos vivos e não vivos dessa imagem? Então, justamente é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Os elementos vivos e os não vivos, que eles vão ter seus respectivos nomes, tá certo? Então, vamos lá. Os ambientes e seus graus de modificação. Então, na Terra, pessoal, como já acabei de falar, existem vários ambientes, onde, em geral, há seres vivos. Então, por exemplo, as pessoas moram nas cidades. Aliás, as pessoas que moram na cidade, elas vivem em um ambiente urbano. Já as pessoas que moram nos sítios, na roça, em fazendas, em campos, vivem em ambientes rurais. Então, os ambientes rurais e urbanos, eles são exemplos de alguns ambientes que sofreram modificações pelos seres humanos, ou seja, modificações promovidas por nós, seres humanos. E ambos, eles têm modificações em diferentes graus, ou seja, um tem maiores modificações e outro tem menores modificações, tá certo? Uns até, digamos que modificações que não são tão visíveis como no outro. Então, eu quero que vocês observem essas 4 imagens aí da página 75 do livro de vocês. Então, nós temos diferentes ambientes. Nele, nós podemos perceber as várias interferências que os seres humanos fizeram. Ou, em outros, nessas mesmas imagens, a gente percebe que não teve tanta interferência dos seres humanos, tá certo? Então, para a gente entender como os ambientes funcionam, é necessário conhecer todos os elementos que compõem aquele ambiente, ou seja, os fatores bióticos e abióticos que estão inseridos naquele ambiente. Eles são divididos nesses dois grupos, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada grupo desse, tá certo? Vocês puderam observar nas imagens anteriores plantas, casas, carros, rodovias, animais. E qual desses daí seriam os fatores bióticos e abióticos? Vamos começar nossa conversa, aliás, continuar nossa conversa, falando sobre os fatores abióticos e vamos entender o porquê. Aliás, por que se chamam fatores abióticos, tá certo? Então, para a gente entender, pessoal, nós vamos entender um pouquinho do conceito, aliás, o que significa a palavra abiótico. Então, é uma palavra de origem grega que diz o seguinte, aliás, é uma palavra que tem termos de origem grega. Por exemplo, bios, que quer dizer do grego vida. Bios, o bio, quer dizer vida, tá certo? E a, em grego, não o a em português, mas o a em grego quer dizer que ele vem antecedendo, aliás, ele vem como prefixo da palavra que significa desprovido de. Então, quando você junta, se forma a palavra desprovido de vida. Aliás, a frasezinha desprovido de vida. Então, fatores abióticos são elementos que não possuem vida naquele ambiente, naquele ecossistema, tá certo? Então, os ambientes, eles apresentam características que determinam a paisagem, ou seja, que podem ou não modificar a paisagem. Por exemplo, o relevo, né, que nós vamos identificar regiões montanhosas, planas ou pequenos morros,
tá certo? O tipo de solo que nós podemos identificar como, por exemplo, arenoso, argiloso ou pedregoso, né? E, por exemplo, com relação às chuvas ou precipitação, questão de variação de temperatura também ao longo dos anos, a intensidade dos ventos e etc. são fatores que fazem com que se modifique aquela paisagem, tá certo? Então, além de ajudar a caracterizar um ambiente, esses fatores também são essenciais para a manutenção de determinados seres vivos nesses ambientes. Então, de forma geral, o grupo dos fatores abióticos, nós vamos dividi-los em uma lista, certo? Então, nós temos aí o solo, né, o tipo, constituição, permeabilidade, nós temos a água, com suas características, a quantidade disponível no ambiente. Nós temos a umidade, no caso, relacionada ao vapor de água e existente no ar. Nós temos o calor, que é a quantidade de energia térmica e a variação de temperatura. Nós temos a luminosidade. Nós temos também as condições climáticas, ou seja, o clima, né? Condições atmosféricas do ambiente. Então, esses são alguns dos fatores abióticos relacionados aos ambientes terrestres. Quando se fala em ambientes aquáticos, nós temos também fatores abióticos, por exemplo, como a oxigenação, né, a quantidade de gás oxigênio que existe naquela água, né, que é disponível para os organismos. Nós temos a salinidade, que é a quantidade de sais dissolvidos naquela água ou diluídos naquela água. Nós temos o calor, né, que é a quantidade de calor e a variação de temperatura também naquele ambiente aquático. Nós temos a luminosidade, no caso, relacionada à intensidade de luz que penetra na água. E por fim, nós temos a turbidez. Turbidez, o que é isso? É a medida de transparência da água, tá certo, pessoal? Então, observem essa imagem aí. Nós temos uma tartaruga, né? Tartaruga de pente, lá de Fernando de Noronha, que ela está inserida em fatores abióticos naquele ecossistema, tá certo? Pessoal, nós temos aí um box ainda na página 77 que se chama Em Pratos Limpos. Nele vai falar um pouco sobre a salinidade. O que é essa salinidade? É a quantidade de sais dissolvidos na água. E essa quantidade de sais ela vai determinar a existência ou não de alguns seres vivos. Por exemplo, o box vem falar sobre o Mar Morto. O que é o Mar Morto? Ele é uma espécie de lago, né? Um enorme lago de água salgada que fica situado entre Israel e a Jordânia. E o que esse mar tem de diferente? Lá a quantidade de sal é muito alta. Então, não aquele ambiente ali não propicia vida. Só existe um ser vivo dentro daquele ambiente, que são umas bactérias que são resistentes ao sal, à salinidade. Então, esse mar ele é praticamente sem vida, tá certo? Por isso que ele é chamado de mar morto, beleza? Então, vamos seguir. Fatores bióticos. Então, pessoal, nós vamos ver agora como os seres vivos, que são os fatores bióticos, eles podem interferir diretamente ou indiretamente no próprio ambiente. Então, lembre-se, fatores abióticos, fatores que não têm vida. Exemplo, água, solo, luz, calor. Fatores bióticos são relacionados, são os seres que, aliás, os elementos que têm vida, os seres vivos, como por exemplo, animais e plantas, ok? Para facilitar, pessoal, nosso entendimento, nosso estudo, nós podemos organizar os seres vivos em categoria. Veja só, cada categoria ela pertence a uma espécie. Aliás, perdão, cada organismo ele pertence a uma espécie. Cada organismo pertence a uma espécie. Organismos de uma mesma espécie, pessoal, formam uma população que vai ocupar um determinado local, um determinado ambiente, beleza? Então, o conjunto das populações que vivem naquele ambiente é denominado comunidade. E, por fim,
essa comunidade, junto com os fatores abióticos, formam o ecossistema. Beleza? Então, se a gente parar para observar essa imagem aí do livro de vocês, nós vamos ter, em A, nós temos o organismo de uma espécie. Em B, nós temos uma população. Em C, o conjunto das populações, de diferentes populações lá, formam aquele, aliás, vivem naquele ambiente, formam aquela comunidade. E por fim, nós temos aí o ecossistema, que é a junção de todos esses seres vivos com os fatores abióticos, tá certo? Fatores bióticos, seres vivos, fatores abióticos, elementos não vivos, tá certo? Então, pessoal, gostaria que vocês lessem aí esse texto que fala aí um pouco mais, e vocês vão ver algumas características relacionadas aos seres vivos. Eu quero que vocês deem uma lidazinha, tá certo? Então, para finalizar, pessoal, nós temos aí a imagem de uma região do Pantanal. Nela é possível você identificar alguns fatores bióticos, como por exemplo capins, arbustos, árvores, e também há populações de garça, de garça branca grande, cabeça seca e tuiuiu, tá certo? Então todas essas populações, elas juntas formam o que nós chamamos, acabamos de aprender, formam a comunidade e dessa determinada região do Pantanal. Então, quando a gente considera os fatores abióticos de uma determinada região, assim como os fatores bióticos, que são as comunidades, e todas as interações que existem entre eles, nós chegamos ao que nós chamamos de ecossistema, tá certo? Então, nessa mesma imagem aí do Pantanal, tudo que nós vamos ver faz parte do ecossistema. Os seres vivos, o ambiente em que eles interagem entre si, né? De modo que podem causar alterações no ambiente e também nos próprios seres vivos que ali habitam, tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós falamos um pouco sobre os fatores bióticos, abióticos e as interferências dele no ambiente, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, antes da gente finalizar, leiam também aí o conceito biológico de espécie, tá certo? Para vocês entenderem um pouquinho o que é espécie, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.